sem entrar em detalhes no como que eu explico o funcionamento de cada um deles, tá? Porque para a gente conseguir explicar isso, a gente tem que entrar mesmo nas questões envolvendo eletromagnetismo, tem que misturar a eletricidade e o magnetismo, tá? E nós vamos ver que o cerne todo da questão está no que faz, quando a eletricidade entra no aparelho, fazer ele provocar aquele movimento de giro, tá? É justamente isso que diferencia, por exemplo, um liquidificador de uma chapinha, tá? Porque a chapinha tem um material diferente lá dentro, um resistor, e quando a eletricidade passa por esse material, ele é aquecido. É só isso, tá? Todo resistor ele funciona desse jeito. Você tem um material lá dentro que ele é feito especificamente para, quando a eletricidade passar para ele, quando a gente ligar o aparelho, ele começar a aquecer. O chuveiro geralmente ele tem 2 pontos, que é um morno e um quente. Chuveiros um pouco mais elaborados, eles vão ter 3, que no caso aqui, esse aqui na verdade é o resistor da lâmpada, tá? Mas eu vou fazer uma aproximação aqui como se ele fosse do chuveiro. A resistência do chuveiro, ela fica dividida em 2 partes, sendo uma um pouco maior que a outra, tá? E aí uma dessas partes, você consegue, mexendo na chavinha do chuveiro, fazer com que apenas um lado desse fique ligado, tá? E aí seria o seguinte, quando você liga aqui, essa parte aqui ela incandesce, ela tipo assim, vira brasa, né? Só que como está imerso em água, conforme ela vai aquecendo, esse calor já vai passando automaticamente para a água. E aí no caso, como ele envolve toda a extensão do material, no chuveiro em que tem 2 posições, que é o morno e o quente, é assim, quando ele está no morno, ele está pegando justamente isso aqui, só essa parte está ligando, e aí a quantidade de calor gerada é o que depende desse contato aqui, tá? Como é o pedaço menor, ele tem menos contato com a água, então ele vai aquecer assim, mas não tanto. Aí a outra é esse daqui, esse pedaço maior, que aí seria o quente, tá? Toda a extensão é aquecida por igual, e aí como isso vai estar imerso em água, então a água vai pegando esse calor, vai ocorrendo essa transferência de calor do material para a água, e aí vai te dar o quente. Tem uns chuveiros mais modernos que vem com 3 opções, e aí esses chuveiros eles consomem mais energia ainda. Se você reparar, tem uns chuveiros, se o chuveiro é mais antigo, ele tem assim, ó, ou 4.400 ou 4.800 watts, tá? Os chuveiros mais recentes que você vai comprar no mercado, eles têm uma terceira opção, que é o seguinte, é uma opção de ligar completamente a resistência, tá? Ele pega as 2 partes, tanto a parte do morno quanto a do quente, fica toda ela sendo aquecida, então você tem tipo assim um fervendo, opção fervendo, tá? Que na verdade, quando tá muito frio, nem é isso que acontece. Mas enfim, a questão é que esses chuveiros que tem 3, eles obrigatoriamente eles vão ter mais de 5.000 watts, tá? Tem chuveiro que chega a 6.400 watts por conta disso, ele usa toda a extensão do resistor que está dentro dele, tá? Então é isso que vai diferenciar um do outro. E aí é a chavinha seletora mesmo, tá? Ela depende de uma ergonomia do próprio aparelho, a engenharia que é usada na construção. Então, pegando o exercício agora, sem mais delongas, primeira coisa, apareceu uma imagem de um circuito, o que você faz? Antes de qualquer coisa, calcule a resistência equivalente. Para esse momento, é importante você saber o seguinte, as nossas equações elas são para circuitos simples, circuitos desse tipo aqui. Então, quando a gente tem mais coisas ligadas, porque na verdade isso é o que tem realmente na nossa vida cotidiana, as equações elas são feitas por pessoal que estuda isso em laboratório, então ele faz só para aquilo ali. Aí o que acontece depois é que a gente tem que operacionalizar isso, e a maneira de operacionalizar isso tem um monte de coisa ligada? Tem. Você faz umas contas aí para simplificar isso para uma coisa só, para você ter um equivalente de quando você tem uma coisa só ligada, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui é calcular a resistência equivalente. A resistência equivalente, ela é isso. Em um circuito em série, ela é
a soma de todos os resistores que estão ligados, tá? Aí a minha maneira de representar isso é a resistência equivalente é R1 mais R2 mais até o Rn, que eu posso ter vários aí, tá? O primeiro resistor, vamos pegar na sequência, tá? R1 aqui é 20 e é em ohm. R2 aqui é 10 em ohm também. Aí eu tenho um R3 aqui que é 40 e eu tenho um R4 que é 30, tá? Então tá aqui a minha resistência equivalente. Achei a resistência equivalente e agora, como eu tinha a tensão, agora eu calculo achei a resistência equivalente, agora calculo a corrente. Por que você faz em fração essa parte? Ah, tá. Porque assim, ó, a equação é essa daqui. O meu próximo passo, eu calculei a resistência aqui, e o meu próximo passo é calcular a corrente, porque é intuitivo. Ó. Num primeiro, você só tem a tensão aqui. Aí, quando você faz a continha aqui de juntar os resistores, aí você tem a resistência equivalente. Agora você tem o U e o R, e aí nas equações aqui, ó, você tem o U e o R, dá para calcular a corrente. Então, como eu quero calcular essa corrente, eu vou isolar o I. Para isolar o I, eu pego esse R, passo ele para o outro lado. Como ele está multiplicando, quando ele vai para o outro lado, ele vai com a operação inversa. Então, ele vai dividindo. E esse U, na verdade, eu já vou colocar o valor que está ali, ó, que é o 24 volts. E o R é o que eu encontrei ali, ó, 100. Pronto, 0,24 ampere do circuito que está aí, eu calculei qual é a corrente. É importante saber que essa corrente, como só tem um fio aqui, é um único circuito, um único caminho para a corrente elétrica, essa corrente ela é a mesma para todos os resistores que estão aí, tá? Então, ó, nesse aqui vai passar 0,24 ampere, nesse aqui 0,24 ampere, nesse também e nesse aqui também. Então, ó, duas informações eu já tenho a respeito dos circuitos ligação em série, tá? A resistência equivalente é a soma das diferentes resistências que tem aí, dos diferentes resistores. A corrente é a mesma para todos, tá? E aí tá faltando o seguinte, eu calcular a tensão que é consumida aqui, a tensão aqui e a tensão aqui. Já acabei adiantando que a tensão também é a soma das diferentes tensões, mas a gente vai fazer esse cálculo, tá? Agora, a partir disso, eu consigo calcular qual que é a tensão em cada um. Então, eu vou calcular a tensão para todos eles. Então, ó, a tensão desse resistor 1 é essa resistência vezes a corrente 1, que a corrente é o mesmo valor para todos. Então, dá para eu calcular isso aí. E aqui agora eu vou fazer para o 2. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o resistor número 3. E aí, finalmente, eu vou fazer esse cálculo, esse mesmo cálculo para o quarto resistor. Aí, ó. Então, agora eu calculei os quatro as quatro tensões, tá? E se eu reparar os valores, ó, 4,8 mais 2,4 mais 9,6 mais 7,2. Quando eu somo essas tensões, é para eu obter esse 24, tá? A soma das diferentes tensões dá a tensão total. Aí no caso aqui eu vou falar de tensão total, tá? Veja, gente, só tá me faltando agora verificar o que acontece com a potência, tá? Então, olha só, aqui está. Agora, como eu já posso afirmar sem medo de errar que a potência total também é a soma das diferentes potências, vou até copiar isso aqui. Agora você tem uma tela aqui que tem todas as informações a respeito de circuitos em série, tá? Como tá só as equações, quer dizer que não vale só para isso aí, vale para qualquer circuito em série, tá? É isso que você tem que guardar a respeito dos circuitos em séries. A resistência equivalente é a soma das resistências de todos os resistores que aparecem. A corrente é a mesma para todos os resistores ligados, é a mesma que passa em todos os resistores que estão na ligação. A tensão total vai ser a soma das tensões em todos os resistores que estão ligados, e a potência total vai ser a soma das potências em cada resistor também que aparece aí, tá? Então isso completa o quadro, ó, como que fica as quatro grandezas da eletrodinâmica para um circuito em série, e agora você tem como que as grandezas da eletrodinâmica se comportam
quando você tem ligação em série ou uma ligação em paralela, tá? Isso conclui o estudo dessa parte. Agradeço mais uma vez a atenção de vocês e espero vocês logo mais no CMSP, tá? Tchau. Tchau, prof. Valeu.